Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as alterações que acontecem no nosso sistema osteomuscular quando a gente está passando pelo processo de envelhecimento. Será que tem alteração óssea, alteração nas nossas cartilagens, nas nossas articulações? Fique nesse vídeo que você vai descobrir. Antes de falar um pouco sobre o assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar nos seus estudos. No meu canal eu coloco diversos vídeos relacionados à fisiologia humana, anatomia, neuroanatomia, histologia do sistema nervoso, dentre vários outros assuntos que a gente vai abordar na medicina, tá? Então, gente, para a gente começar a pensar sobre o envelhecimento, né, a gente precisa entender a diferença entre os processos de senescência e senilidade. O que eu vou falar nesse vídeo agora é sobre os processos de senescência. Tá? Senescência, basicamente, eu estou falando de alterações que acontecem fisiologicamente no seu corpo que vão trazer, então, alterações normais, né, que a gente espera encontrar numa pessoa idosa. Isso, para quem faz medicina e para quem vai se formar médico, né, é muito, muito, muito importante de entender. Por quê? Porque a senescência ela é um processo natural. Eu não estou falando de um processo patológico, eu estou falando de algo que vai acontecer com todo mundo. Então, se isso vai acontecer com todo mundo, eu preciso saber diferenciar de um quadro que é potencialmente patológico, né? E aí eu faço então a ligação com senilidade. O que é senilidade? Senilidade, eu estou falando agora de alterações que acontecem no nosso corpo, mas que são relacionadas a alguma patologia, uma perda de funcionalidade relacionada a uma patologia. E aí não é mais fisiológico, agora eu estou falando de fisiopatologia e não de fisiologia mais, tá? Para a gente começar a pensar sobre o envelhecimento do sistema osteomuscular, eu preciso falar primeiro do sistema ósseo, do tecido ósseo, tá? O tecido ósseo no momento do envelhecimento, ele fica completamente alterado, porque existem alterações hormonais que acontecem tanto nos homens quanto nas mulheres, que podem e vão alterar o metabolismo de cálcio, vão alterar o metabolismo do sistema ósseo, mas principalmente quando a gente está falando de um idoso de 70 anos para cima, né? A gente já está começando a pensar, então, em um quadro de hipovitaminose. O idoso, ele entra num quadro de hipovitaminose, principalmente quando a gente fala de vitamina D, tá? A vitamina D, ela é uma vitamina extremamente importante para o nosso metabolismo de cálcio, né? E quando você tem uma baixa de vitamina D no seu corpo, você acaba perdendo um pouco a sua capacidade de absorver o cálcio no seu intestino. Então, não importa se você está se alimentando com uma dieta rica em cálcio, se você está suplementando o cálcio de alguma forma, esse cálcio ele simplesmente não vai entrar no seu corpo, ele não vai entrar na sua corrente sanguínea porque você não tem absorção intestinal desse cálcio, né? A absorção intestinal do cálcio, ela é gerada, ela é feita pela vitamina D, né? No idoso, gente, isso vai acontecer, essa hipovitaminose, ela vai acontecer principalmente porque o idoso, ele pode estar institucionalizado, ele tem alguma questão funcional, alguma limitação funcional que faça com que ele não tenha a possibilidade de ir, né, do lado de fora, tomar um sol, alguma coisa relacionada a isso. Além disso, a pele dele já tem alterações que dificultam, né, o processo de produção da vitamina D, de ativação da vitamina D mediante exposição solar segura, né? Então o idoso acaba não tendo tanta capacidade assim de produzir a vitamina D, mesmo que ele entre em contato com o sol, mesmo que ele entre em contato com a luz solar, ele acaba não sendo tão capaz assim de produzir a vitamina D, de ativar a vitamina D no seu organismo como ele era antes, tá? Esse processo, né, acaba que a gente precisa fazer algum tipo de retirada de cálcio de algum tecido do nosso corpo, que no caso é o tecido ósseo, para a gente conseguir manter o cálcio dentro dos limites normais, né? E aí, essa manutenção do cálcio dentro dos limites normais envolve a reabsorção óssea, tá? E aí o processo de reabsorção óssea, ele tira a densidade mineral do nosso osso para que esse cálcio possa ser utilizado para todos os processos metabólicos dos quais ele vai fazer parte, como é o caso, por exemplo, da liberação de vesículas, né? As células excretoras, as células que secretam alguma coisa, normalmente elas vão fazer isso mediante a liberação de vesículas. Por exemplo, os neurônios liberando neurotransmissores em uma sinapse química. A gente precisa do cálcio para fazer esse processo, né? Então, como a gente precisa do cálcio para diversas coisas no nosso corpo, para diversos processos no nosso corpo, a gente não pode ficar sem ele, né? Então, se a gente está num processo de diminuição da absorção do cálcio no intestino, eu vou pegar esse cálcio de outro lugar, né? E o seu corpo acaba pegando dos ossos, né?
O corpo fazer isso, né, pegar esse cálcio dos ossos, está fazendo o que com o seu osso? Está fazendo com que o seu osso perca densidade mineral. E perder densidade mineral, para o idoso principalmente, é muito perigoso, porque o idoso ele já tem um risco aumentado de queda. Se o idoso cai, ele acaba quebrando o osso com mais facilidade, ele tem menor chance, né, de ter uma recuperação plena de uma lesão óssea, né? Então acaba que esse processo todo ele cria uma bola de neve, né? O idoso ele acaba tendo várias perdas funcionais por conta dessa atrofia, né? A atrofia óssea, que a gente pode chamar de osteopenia fisiológica, quando a gente está pensando no processo de envelhecimento, né, no processo de senescência, ela vai acontecer, mas ela não vai acontecer de forma homogênea, não vão ser todos os ossos do seu corpo que vão perder densidade mineral. Antes dos 50 anos, né, e aí a gente já não está falando de idoso mais, a gente já está falando de um processo que começa a acontecer com 30 anos de idade. Né? A partir dos 30 anos, né, que é o momento ali entre 30 e 40 anos que a gente entra com a nossa densidade mineral óssea máxima, a partir dali a gente tem um declínio. Por quê? Porque o processo de formação óssea ele fica menor do que o processo de reabsorção óssea, né? E a densidade do nosso osso ela é mantida por esse equilíbrio. A partir do momento que você perde esse equilíbrio para um lado ou para o outro, você tem perda de capacidade do tecido ósseo, né? Ele acaba perdendo em funcionalidade, né? E no processo de envelhecimento, que a gente está passando desde o momento que a gente nasceu, né? Esse processo ele acaba fazendo com que a gente perca, sim, densidade óssea, principalmente depois dos 30, 40 anos que a pessoa começa a ter esse declínio funcional, né? Até os 50 anos de idade, a nossa perda de densidade mineral óssea, ela se dá principalmente nos ossos trabeculares. E depois dos 50 anos de idade, aí eu vou pensar então numa perda nos ossos corticais, tá? Até o momento em que você tem perda de funcionalidade por causa desse processo, né, demora um bom tempo, tá? A gente tem uma perda de densidade mineral óssea mediante ali, a passagem do tempo, né? Mas essa perda ela é controlada até o momento que a gente tem o processo de hipovitaminose D, e aí no processo de hipovitaminose D esse processo fica um pouco mais potencializado e o idoso tende a ter um pouco mais de problemas quando a gente pensa na densidade mineral óssea, no risco de quedas, na força, no caso na fraqueza, né, que o idoso vai acabar tendo, porque ele vai ter perda de densidade óssea, tá? Então, em resumo, quando a gente pensa no osso, né, no envelhecimento do osso, a gente vai pensar o seguinte, a gente vai pensar que metabolicamente esse idoso ele tem uma perda da capacidade de absorção do cálcio. Isso envolve inclusive alterações intestinais, né? A gente perde vilosidades intestinais que diminuem a nossa capacidade de absorção e aí o idoso acaba tendo que tirar esse cálcio de algum lugar. Ele vai tirar esse cálcio dos ossos, tá? Inicialmente nos ossos trabeculares, depois nos ossos corticais e à medida que ele vai envelhecendo mais e mais, ele vai perdendo cada vez mais cálcio dos ossos. Se a gente não fizer um controle desse processo, esse idoso vai chegar no quadro de osteoporose, né? Que aí eu já estou falando de uma patologia, né? Então, a osteopenia, ela faz parte da senescência. Eu espero encontrar osteopenia no idoso, principalmente o idoso que já está, né, numa idade muito mais avançada, né? Agora, a osteoporose, aí eu estou falando de um quadro de senilidade, porque o idoso agora ele tem uma patologia, mesmo que a origem dessa patologia tenha sido um processo de senescência, né? Que ele tem a osteopenia fisiológica acontecendo, mas esse processo de osteopenia acabou desenvolvendo para um quadro de osteoporose, tá? Então, existe uma diferença muito sensível com relação a esses dois processos, a gente precisa fazer essa diferenciação, precisa saber fazer essa diferenciação muito bem. E além desse processo de envelhecimento do tecido ósseo, a gente precisa pensar também no envelhecimento do tecido cartilaginoso, que está relacionado então com várias articulações do nosso corpo, né? O tecido cartilaginoso ele é muito importante porque nessas articulações a gente possui, né? A gente contém muita resistência, muita elasticidade, muita compressibilidade. Resistência, elasticidade e compressibilidade acabam dependendo bastante da organização e também da composição desse tecido cartilaginoso, né? Quando a gente está no processo de envelhecimento, o tecido cartilaginoso, que é composto por colágeno do tipo 2 e por proteoglicanos, né? Esse tecido cartilaginoso ele acaba tendo modificações. E essas modificações elas acontecem porque o colágeno do tipo 2 e os proteoglicanos se modificam também com o processo de envelhecimento. Como que acontece essa modificação?
O colágeno do tipo 2, ele acaba então tendo uma desidratação, né, assim como a maior parte do corpo, né, do idoso. Então, o idoso já tem uma alteração de composição corporal que envolve a desidratação, e no caso do colágeno do tipo 2, ele acaba sendo menos hidratado por conta disso, então a sua cartilagem ela fica desidratada no processo de envelhecimento, né? E além disso, você tem um pouco mais de resistência à colagenase, né? E aí isso acaba atrapalhando bastante tanto a organização quanto a própria composição do tecido cartilaginoso. Além do colágeno do tipo 2, o proteoglicano também tem alterações, tá? As alterações dos proteoglicanos basicamente está relacionado com o menor poder de agregação, tá? O proteoglicano ele serve muito para essa agregação do colágeno do tipo 2 com os próprios proteoglicanos para manter a coesão da cartilagem. Mas se você tem uma perda de capacidade de agregação por parte dos proteoglicanos com o processo de senescência, aí eu já não tenho mais uma cartilagem tão organizada e tão composta, tão bem feita como ela era antes, né? Então essas alterações, né, todas que acontecem, né, no tecido cartilaginoso, acabam fazendo com que a gente tenha uma menor resistência mecânica nessas articulações cartilaginosas. E são articulações que normalmente estão relacionadas com resistência mecânica, elas estão presentes em locais que a gente precisa ter uma resistência mecânica muito grande, como é o caso, por exemplo, da coluna vertebral, tá? Então é muito comum a gente ver o idoso perdendo bastante cartilagem ali nos discos intervertebrais e ele acaba tendo várias alterações, como é o caso da retificação da coluna, né, a formação de uma hipercifose na coluna torácica, né? Então tem alterações que acontecem no idoso que vão inclusive alterar outros sistemas, né, como por exemplo a hipercifose, ela altera bastante o nosso sistema respiratório quando a gente está passando pelo processo de envelhecimento. Inclusive tem vídeo no canal falando sobre o envelhecimento do sistema respiratório também, né, o processo de senescência relacionado ao sistema respiratório. Caso você tenha interesse nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês, tá? Bom, além desse processo, então, que está relacionado com a própria composição, né, e organização da cartilagem, né, do tecido cartilaginoso, a gente também precisa entender que existem algumas substâncias, né, que vão alterar bastante essa composição, essa organização do sistema cartilaginoso ou das articulações cartilaginosas. São as metaloproteases, né? E metaloproteases a gente entende como enzimas que vão quebrar a cartilagem, né? Então a própria colagenase é uma metaloprotease, né? Que vai estar relacionado também com esse processo, né? De perda de matriz cartilaginosa, ou seja, uma perda de tecido cartilaginoso mesmo nas articulações. E também algumas citocinas pró-inflamatórias, como é o caso da IL-1 e da IL-6. E aí a gente consegue fazer o link com o envelhecimento do sistema imunológico também no idoso, que também tem vídeo aqui no canal falando sobre, que é basicamente a ideia de que o idoso ele tem um aumento dessas citocinas pró-inflamatórias porque ele está sempre inflamado. O idoso tem uma inflamação crônica acontecendo no corpo dele o tempo inteiro. Como ele tem essa maior presença dessas citocinas são capazes de alterar também a composição, de alterar a organização do sistema e do tecido cartilaginoso, alterando a parte articular desse sistema, tá? Então o idoso tem alterações articulares também, o que acaba favorecendo alguns quadros patológicos que também estão relacionados com o envelhecimento, mas agora na parte da senilidade, né? Por exemplo, a osteoartrite é um quadro, né, um caso que vai acontecer muito porque o idoso tem alterações ósseas e alterações articulares também, tá? Então, o processo de envelhecimento do sistema osteomuscular, ele passa também por essa perda de cartilagem, por essa perda de capacidade das nossas cartilagens de trazer resistência mecânica nas articulações. Isso é um outro ponto, um outro processo muito importante do processo de senescência, sem pensar no processo de senilidade, porque eu não vou falar da senilidade nesse vídeo, né? Esse vídeo é focado na fisiologia do envelhecimento e não na fisiopatologia de algumas condições que podem acontecer por conta do processo de senescência, né? Então, a patologia ela pode ser facilitada, favorecida pelo processo de senescência, mas a partir do momento que ela começa a acontecer, agora eu estou pensando, né, num processo de senilidade, tá? Indo um pouco além nessa ideia, né, pensando no sistema osteoarticular e osteomuscular, a gente precisa pensar também em articulações que são extremamente importantes para o nosso funcionamento, né, para a nossa funcionalidade, que são as articulações sinoviais. As articulações sinoviais, elas são muito importantes porque elas
delimitam, né, elas podem permitir muitos tipos de movimento, né, e estão presentes em locais muito importantes do nosso esqueleto apendicular, né. Essas articulações sinoviais, no processo de envelhecimento, elas possuem alterações tanto na membrana sinovial, que contém as células produtoras do líquido sinovial, quanto do próprio líquido sinovial na sua composição, tá? As alterações que acontecem na membrana são algumas alterações muito importantes, como por exemplo, o aumento da deposição de colágeno nessa membrana, a gente perde um pouco da organização, né, das células limitantes, que são as células secretoras de líquido sinovial, então a gente perde um pouco de densidade dessas células, tá? Existe ali um aumento, né, das células macrofágicas, né, que são células também limitantes desse tecido, né, dessas membranas, tá? E também um aumento de vilosidades presentes ali nessa membrana, que acaba atrapalhando um pouco na funcionalidade delas, tá? E além disso, além das alterações que acontecem nas membranas dessas articulações sinoviais, eu tenho que pensar nas alterações do próprio líquido sinovial, né? O líquido sinovial, ele tem uma composição, né, presente ali com sulfato de condroitina, com ácido hialurônico também, e no caso do envelhecimento, ou seja, no processo de senescência, quando esse líquido é produzido pelas células limitantes secretoras, ele acaba saindo com menos sulfato de condroitina e com menos ácido hialurônico também. Essas alterações que acontecem na articulação sinovial fazem com que essa articulação perca bastante funcionalidade. Por quê? Porque são articulações que dependem do líquido sinovial, tanto para proteção mecânica, quanto também para lubrificação das cartilagens que fazem parte, né, dessas articulações também, tá? E uma articulação sinovial extremamente importante, por exemplo, é a articulação do joelho, né? A gente vê muito problema em joelho quando a gente pensa em idoso. O idoso, ele tem uma maior chance, uma maior tendência de desenvolver questões patológicas, questões de senilidade relacionadas então com essa articulação do joelho, principalmente porque eles já têm alterações fisiológicas normais, naturais de senescência que acontecem nessa articulação, que podem, nessas articulações, elas podem sim ter algum processo patológico decorrentes, né, desses processos, dessas alterações que acontecem normalmente no processo de senescência, né? Então, por exemplo, né, como eu já tinha comentado falando das articulações cartilaginosas, a gente pensa que pode ter também, por exemplo, osteoartrite, artrite, artrose, né? São alterações muito comuns de se encontrar no paciente idoso. A gente tem que saber que existe um processo de modificação, né, dessas articulações sinoviais, quando no processo de senescência, que pode sim evoluir para um processo de senilidade, um processo de patologia, tá? E aí a gente tem que ficar muito esperto para saber as diferenças, né, entre um quadro e o outro, para a gente poder então fazer um diagnóstico realmente válido, né, um diagnóstico sem trazer ali para esse paciente uma polifarmácia, né, levar o paciente a fazer muitos exames laboratoriais, exames de imagem sem necessidade. Né? Então, esse é um ponto que a gente precisa levar em consideração, mas sempre lembrar que existem alterações realmente nas articulações sinoviais, nas articulações cartilaginosas, que associadas às alterações ósseas que a gente já discutiu nesse vídeo, vão trazer para esse idoso uma perda de mobilidade. Né? Então, quando ele vai fazer testes como o Time Up and Go, ele vai ter um processo ali, ele vai ter um resultado um pouco menos interessante do que ele teria se ele fosse um adulto jovem, por exemplo, né? Então, a gente precisa fazer esses testes e utilizar dessas ferramentas para a gente saber se esse idoso está tendo, sim, realmente uma perda de funcionalidade e se essa perda de funcionalidade está relacionada com um quadro de senescência ou com um quadro de senilidade, que é algo extremamente importante da gente diferenciar, né? Bom, depois que a gente discutiu sobre o envelhecimento do tecido ósseo, envelhecimento das articulações, tanto cartilaginosas quanto articulação sinovial, chegou o momento da gente pensar um pouco sobre o envelhecimento, então, do tecido muscular. No idoso, o tecido muscular, a gente já sabe que ele perde muito em celularidade, ou seja, a gente perde bastante células, né, fibras musculares com o envelhecimento. Você perde massa magra, né, que é o processo que a gente chama de sarcopenia. Isso faz parte do processo de senescência. O idoso vai passar por isso, né? Nós precisamos fazer o rastreio, né, dessa sarcopenia, porque ela traz uma perda funcional muito forte, muito grande para o idoso, principalmente porque altera bastante a força muscular, né? Essa perda de massa magra, ela começa a alterar muito a força muscular quando ela pega grandes grupos musculares, como é o caso, por exemplo, dos quadríceps, né? O quadríceps,
ele perde muito a sua massa depois dos 70 anos de idade. O idoso ele começa a perder muito a massa do quadríceps depois dos 70 anos de idade. E isso é um ponto que a gente precisa lembrar, que a gente precisa pensar, porque isso faz parte da senescência. Então você vai encontrar isso no idoso, alguns mais, outros menos, né, a depender das suas atividades de vida diária e tudo mais, mas na maior parte dos idosos você vai encontrar pelo menos alguma perda de massa magra, né, de massa muscular. Isso faz parte do processo de envelhecimento, isso é normal no processo de envelhecimento, mas tem que ser de uma forma controlada, né? A gente precisa saber controlar isso da melhor forma possível para evitar que esse idoso tenha uma perda funcional muito significativa, até porque a perda de força muscular traz realmente uma perda de funcionalidade, porque o idoso ele não vai conseguir mais ter a mesma autonomia, né? Ele não vai conseguir andar para os mesmos lugares que ele ia, ele não vai ter a mesma facilidade de se levantar da cama, de se levantar da cadeira, o que acaba facilitando muito que ocorram quedas, né? E as quedas nos idosos são realmente muito perigosas, porque o agravo de qualquer quadro fisiopatológico que esse idoso tenha pode acontecer mediante ali uma queda, né? Então, a partir do momento que o idoso caiu, quebrou algum osso, porque ele tinha perda de força muscular, porque ele tinha osteopenia, ou às vezes até mesmo osteoporose, né, no quadro patológico, e aí ele começa a declinar bastante, né, na sua saúde, tá? Então o idoso que antes era um idoso robusto, ele passa a ser um idoso frágil por conta de uma queda, né? Então a gente precisa saber controlar muito bem isso quando a gente está no consultório para evitar que essa pessoa caia, para evitar que ela tenha algum tipo de queda, né? A gente sabe, por exemplo, que o idoso, né, quando ele começa então o processo de sarcopenia, ele perde cerca de 15% da sua massa muscular a cada década, até ele chegar à sétima década de vida. Depois da sétima década de vida, ele começa a perder 30% da sua massa muscular a cada década de vida, né? Então, isso aí é muito, muito forte, né? Muito pronunciado, é uma perda muito pronunciada, e a gente precisa estar esperto para realmente saber identificar quando isso está muito exagerado, quando está saindo fora do controle, e a gente pode fazer isso com testes de triagem mesmo, né? Como é o caso da circunferência da panturrilha, que a gente pode medir, né, no consultório e ver se está acima de 31 centímetros, se está abaixo de 31 centímetros. É lógico que a gente vai associar isso, né, aos dados da anamnese que a gente fez, por isso que a anamnese precisa ser muito completa, né, para a gente poder saber a história clínica do paciente, a história de vida do paciente, né, e entender como que é o contexto desse paciente naquele momento que ele está procurando o seu auxílio, né. Então isso aí é um ponto também muito importante da gente considerar, pensando no envelhecimento osteomuscular do idoso, né? Então, envelhecimento osteomuscular que faz parte da senescência, né? Então, a gente precisa estudar sobre esse assunto, a gente precisa entender esse assunto fisiologicamente falando, para quando a gente for aplicar na prática clínica, a gente saber com o que a gente está lidando, né? E evitar, inclusive, a polifarmácia, evitar o excesso de exames clínicos, exames laboratoriais, né? Exames de imagem que podem trazer malefícios, né, para esse idoso a médio e longo prazo, tá? Então a gente pode sempre pensar nesse processo, sempre diferenciando senilidade de senescência, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma efetividade maior no nosso consultório. Tá? E por último, mas não menos importante, a gente precisa pensar em como que os nervos, né, desse idoso estão funcionando, se eles estão realmente funcionais, se eles estão fazendo o processo que eles precisam fazer, né, para ativação muscular. E aí a gente entra no fato de que não, esse nervo não está mais normal, né? Não está mais do jeito que ele era antes. Existe sim uma perda, principalmente morfológica, quando a gente vai pensar nos nervos periféricos, tá? O idoso ele tem uma perda de funcionalidade dos nervos periféricos. E essa perda de funcionalidade dos nervos periféricos faz com que esse idoso tenha, né, um quadro ali de ataxia, ele começa a ter hipotrofia muscular, né? Ele perde força nos membros, principalmente, né? Quando a gente fala de força distal, né? A gente está falando de força da mão, por exemplo, né? Então ele acaba perdendo essa força, ele diminui bastante essa força muscular nos membros, tá? Então isso acaba fazendo com que ele tenha alterações que trazem, sim, alterações funcionais, né? Que trazem mudanças funcionais para ele, principalmente quando a gente vai pensar em marcha, né? O idoso ele tem alterações de marcha porque ele perde força muscular, porque ele perde massa muscular e também porque ele acaba perdendo também a função desses nervos periféricos, tá? Então isso também é um fator que vai fazer parte aí da nossa prática clínica quando a gente está lidando com o idoso, porque o idoso no processo de senescência ele tem também alterações nos nervos periféricos, tá?
Pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês nesse vídeo, tá? Então, o envelhecimento do sistema osteomuscular é um assunto complexo, é um assunto longo. Tentei resumir o máximo possível aqui nesse vídeo, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like nesse vídeo, curta realmente todos os vídeos do meu canal. Eu tenho certeza que esses vídeos vão ajudar bastante vocês nos estudos aí no curso de medicina ou de qualquer área da saúde que vocês estão fazendo, tá certo? Pessoal, a gente se vê no próximo vídeo e é nóis, valeu!